Bom, minhas amigas e meus amigos, retomando a nossa aula, novamente eu me excedi aqui no tempo de 1 hora que eu teria para dar cada matéria. Vou dar esse terceiro bloco, mas no intuito de abranger todos os temas que podem estar na sua prova. Então, com o objetivo aí de te cobrir de todos os lados, de tudo que pode ser cobrado com a profundidade necessária, nós vamos então para esse terceiro bloco que será a parte final da nossa aula. Pois bem, o próximo tópico agora é uma modificação muito interessante da lei anticrime, que é a revisão periódica a cada 90 dias, a revisão obrigatória da prisão preventiva, que está prevista no artigo 316, parágrafo único do STJ. O artigo 16, como vocês veem na tela, é o artigo 316, como vocês veem na tela, é o artigo do CPP, que permite que o juiz, de ofício ou a pedido das partes, revogue a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decrete se sobrevierem razões que a justifiquem. Esse artigo tem que ser interpretado em conjunto com os artigos 282, parágrafo 2º, parágrafo 4º e artigo 311, que nós já mencionamos, e também deve ser interpretado à luz do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição, e nós devemos ler esse dispositivo da seguinte forma: quando é para revogar a prisão preventiva ou para mitigá-la, substituí-la por outra medida cautelar diversa da prisão, o juiz pode agir de ofício. Mas, se para decretar a prisão preventiva, deve haver um pedido da acusação. O parágrafo único desse artigo 316 prevê que é obrigatório ao juiz revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão devidamente fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, mesmo sem provocação, o juiz, a cada 90 dias, tem que examinar novamente, de forma devidamente fundamentada, se aqueles motivos que levaram à decretação da prisão preventiva ainda existem. Nós vamos tratar agora de alguns da jurisprudência que, embora se trate de um dispositivo recente, já se formou alguma jurisprudência do STJ a respeito. Vou tirar aqui a minha carinha para que vocês possam ler essa primeira parte. A primeira jurisprudência da qual nós vamos tratar é se o descumprimento desse prazo de 90 dias leva à automática soltura do acusado. Pois bem, embora o artigo 316, parágrafo único do CPP, seja expresso em dizer que, se for descumprida essa norma, a prisão se torna ilegal, ou seja, segundo o CPP, deverá o órgão revisar a necessidade a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Apesar desse teor da lei, o STJ disse que o descumprimento dessa norma não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Enquanto Defensoria Pública, esse entendimento é um entendimento lamentável, uma vez que ele vai de encontro à lei expressa, mas se for cobrado o entendimento do STJ na sua prova, saiba que o STJ vem decidindo no sentido de que, uma vez descumprindo esse prazo de 90 dias, não haverá um direito automático à soltura do agente. É importante que você tenha em mente a contextualização fática da construção desse entendimento. Esse entendimento foi muito construído em razão do episódio que nós tivemos do cidadão chamado André do Rep, que é apontado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, como um integrante do PCC, e esse André do Rep foi
foi solto, foi liberado após uma decisão cautelar, após uma decisão liminar em habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, com base justamente no artigo 316, parágrafo único, o que gerou uma pressão da mídia, uma pressão de parte da opinião pública muito grande contra esse dispositivo. E esse episódio teve uma influência na construção desse entendimento por parte do STJ. Pois bem, próximo tópico da jurisprudência do STJ sobre o artigo 316, parágrafo único do CPP, diz respeito à obrigatoriedade ou não dos tribunais de justiça, ou dos tribunais de uma forma geral, de se submeterem a essa revisão obrigatória da prisão preventiva. E o que o STJ vem dizendo? O STJ vem dizendo que os tribunais, quando eles atuem apenas como instâncias revisoras, ou seja, quando eles se deparem com o processo em grau de recurso, já recebam o processo com a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, nessa hipótese, os tribunais não se submetem à regra da revisão obrigatória. O STJ tem decidido que essa obrigatoriedade somente se aplica ao órgão jurisdicional que decretou a prisão. Então, ela só vai se aplicar ao tribunal se for o próprio tribunal que tiver decretado a prisão preventiva, como, por exemplo, em uma ação penal originária, decorrente de um eventual foro por prerrogativa de função. Se o tribunal, nessa hipótese, decretar a prisão preventiva, ele estará submetido à regra de que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias. Caso contrário, caso ele funcione apenas como uma instância revisora, então ele não estará obrigado a revisar a prisão preventiva a cada 90 dias. Próximo tópico que também é sempre muito cobrado em provas de defensoria pública é a prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela é prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal como um meio de substituição da prisão preventiva. Desde já eu chamo a atenção de vocês para um aspecto, que é o seguinte: a prisão domiciliar não é uma medida cautelar diversa da prisão. Ela é uma prisão, ela é uma espécie de prisão. É uma prisão preventiva que é cumprida no contexto, no âmbito domiciliar, que é um âmbito normalmente mais humanizado, melhor, mais benéfico para o agente e para os seus familiares e eventuais dependentes. O que o Código de Processo Penal prevê no artigo 318? Que o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, cuidado para não confundir com 70 anos, que é o que a lei de execução penal prevê, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Tenha atenção também a essa expressão extremamente debilitado, porque também pode ser utilizado para confundir com o que prevê a lei de execução penal, que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade. Essas alterações foram incluídas no CPP pelo Estatuto da Primeira Infância como uma forma de garantir o direito das crianças à convivência familiar, que é um direito previsto tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais que um direito do próprio acusado, é um direito da criança de conviver com a mãe, de ter aquele seu responsável presente. O CPP determina que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo, ou seja, a defesa, como regra, tem que provar que o acusado, a acusada, se enquadra nesse dispositivo. Complementando o artigo 318, nós temos o artigo 318-A do CPP,
que foi em grande parte influenciado pelo habeas corpus coletivo, concedido pelo STF em favor das mães gestantes e mães de crianças. O que o artigo 318-A prevê? Que a substituição pela prisão domiciliar é um direito subjetivo da mulher gestante ou da mulher responsável por criança ou por pessoa com deficiência. E o CPP somente prevê duas exceções: o crime com violência ou grave ameaça e o crime contra o próprio filho ou dependente. Ou seja, a mulher que é mãe de criança, mãe de pessoa ou responsável por pessoa com deficiência, ou que seja gestante, somente não vai ter o direito à substituição caso o crime que ela tenha cometido seja violento ou com grave ameaça, ou que o crime tenha sido contra o próprio filho ou dependente. E o artigo 318 prevendo que essa substituição não prejudica a imposição de outras medidas cautelares. Alguns tópicos sobre a prisão preventiva. A primeira, eu já mencionei, ela é ou melhor, sobre a prisão domiciliar. A primeira característica da prisão domiciliar eu já mencionei, é uma espécie de prisão preventiva, não é uma medida cautelar diversa da prisão. E disso a gente extrai algumas conclusões importantes, que já foram cobradas em prova de primeira fase da Defensoria. Primeiro, é possível habeas corpus contra uma decisão que impõe a prisão domiciliar? Saiu até errado aqui, não seria prisão cautelar, seria prisão domiciliar. Sim, é perfeitamente possível se impetrar habeas corpus contra a decisão que impõe prisão domiciliar, porque o agente, a acusada e o acusado estão privados da sua liberdade, muito embora eles estejam privados da liberdade no âmbito domiciliar. Então, portanto, perfeitamente possível habeas corpus nessa hipótese. Aliás, até mesmo outras medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, podem admitir também o habeas corpus, pois implica uma restrição, ainda que parcial, da liberdade. Segunda conclusão, é possível a detração desse tempo cumprido de prisão domiciliar? Com toda certeza. Esse tempo deve ser detraído, ou seja, se o agente for condenado, se a acusada for condenada, ou se o acusado for condenado ao final do processo, o tempo cumprido em prisão domiciliar deve ser computado como um tempo de cumprimento da pena. E também, como última conclusão, é a necessidade de observância de um prazo razoável, ou seja, não pode se prolongar indefinidamente essa medida cautelar, essa prisão domiciliar, assim como ocorre com a prisão preventiva sob pena de um constrangimento ilegal por excesso de prazo. Próximo tópico, eu já meio que adiantei, é uma pegadinha muito comum nas provas de defensoria pública, tentar confundir o candidato com o artigo 117 da Lei de Execução Penal. Tentar confundir as hipóteses que estão previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal com aquelas previstas no artigo 318 do CPP. Esse artigo 117 da Lei de Execução Penal é o artigo que estabelece as hipóteses em que o condenado em regime aberto pode ter deferida a prisão domiciliar. E o que esse artigo 117 prevê? Condenado maior de 70 anos, e perceba que o CPP fala em 80. O inciso 2º do artigo 117 da LEP fala condenado acometido de doença grave. Perceba que o CPP traz um requisito mais rigoroso, uma vez que ele fala que o acusado tem de estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. E os dois últimos requisitos previstos no artigo 117 da LEP são condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E perceba que nessa hipótese o CPP também é mais rigoroso, uma vez que ele fala somente da mulher com filho de até 12 anos de idade
e incompletos, ou seja, somente a mulher que seja mãe de criança e não a mãe de adolescente, diferentemente do que ocorre na lei de execução penal. Já em relação ao último requisito, a última hipótese da condenada gestante, não há nenhuma diferença em relação ao CPP. Portanto, tenha cuidado para não confundir essas duas hipóteses. O que o CPP para a substituição da prisão preventiva para domiciliar prevê é o maior de 80 anos e aquele que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e a acusada que seja mãe de criança e não de qualquer criança ou adolescente. O último tópico aqui é uma necessidade, um tema interessante, que é nós compararmos a decisão que foi proferida pelo STF no habeas corpus coletivo 143641, que foi aquele habeas corpus concedido em favor das mães gestantes e mães de criança, com o atual disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal. No habeas corpus 143641, o STF decidiu que tinham direito à prisão domiciliar todas as acusadas mães e gestantes, mães de criança e gestantes, que estivessem submetidas à prisão preventiva, com 3 exceções: os crimes cometidos com grave ameaça, os crimes cometidos contra o próprio filho ou dependente, e uma terceira exceção mais aberta, que seriam situações excepcionalíssimas devidamente justificadas pelo juiz. Perceba que o artigo 318-A do CPP não prevê essa terceira exceção, ou seja, ele é mais favorável para os acusados, as acusadas, do que a decisão proferida no habeas corpus coletivo pelo STF. Contudo, em alguns julgados, o STF vem decidindo no mesmo sentido do habeas corpus coletivo, ou seja, admitindo que em situações excepcionalíssimas, mesmo que não se enquadrem no artigo 318, nas exceções dos incisos do artigo 318-A, que nessas situações excepcionalíssimas seja negado o direito à substituição. Mas é importante ter em mente que a lei expressa, que muito embora tenha tido uma raiz naquela decisão do STF, ela melhorou a situação das acusadas em relação ao habeas corpus coletivo, de modo que ela é mais benéfica que a decisão proferida no HC coletivo. Nosso próximo tópico são as audiências de custódia, também chamadas de audiências de apresentação. Primeiro tópico importante é saber que as audiências de custódia têm fundamento no ordenamento jurídico internacional, em tratados internacionais de que o Brasil é parte, em especial a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Estão transcritos aí o artigo 7, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 9, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Isso já foi indagado várias vezes em primeira fase de Defensoria Pública, acerca da previsão da audiência de custódia em instrumentos normativos internacionais de que o Brasil é parte. Isso foi cobrado, inclusive, na prova da primeira fase da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que o nosso famoso Beca Surrada, Dr. Fábio Sorge, trouxe uma questão interessante em que ele descrevia uma situação hipotética em que um grupo de deputados estava querendo revogar, estava querendo tirar do ordenamento a resolução 213 de 2015 do CNJ, que é a resolução que trata ainda, mas era
na época da prova, a única previsão normativa da audiência de custódia no âmbito do ordenamento jurídico interno, afora esses documentos internacionais, e indagava se essa resolução fosse extraída do ordenamento jurídico, se os juízes continuariam a ter que fazer as audiências de custódia. E a resposta era que sim, que os juízes teriam que continuar fazendo a audiência de custódia, pois a audiência de custódia ou de apresentação tem previsão expressa nesses documentos normativos internacionais de que o Brasil é parte e que foram devidamente internalizados para o ordenamento jurídico interno brasileiro. O que é a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prescreve? Perdão. Prescreve, em síntese, que toda pessoa presa deve ser levada sem demora à autoridade judicial, à presença da autoridade judicial. Esse é um primeiro ponto interessante, diferentemente do que previu a resolução 213 do CNJ e o nosso atual artigo 310 do CPP. Esses documentos internacionais não preveem prazo específico, eles utilizam uma expressão fluida, qual seja, prazo razoável, sem demora, ou melhor, sem demora. A pessoa deve ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade a quem a lei atribuir as funções judiciais. Ou seja, não é correto afirmar que esses documentos normativos internacionais prevêem o prazo de 24 horas. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já teve a oportunidade, em alguns casos, de decidir que prazos como, por exemplo, 48 horas ou 72 horas são prazos razoáveis e preenchem a necessidade de condução sem demora à presença do juiz. Pois bem, além de ter previsão nesses documentos internacionais, a raiz da audiência de custódia, o início da audiência de custódia em caráter efetivo no âmbito do nosso direito processual penal, ocorreu com a decisão cautelar proferida pelo STF na ADPF 347, da qual resultou a resolução 213 de 2015 do CNJ. A ADPF 347 é aquela ADPF em que o STF decidiu que há um estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário brasileiro e, entre muitas outras providências, determinou que os tribunais imediatamente iniciassem a realização das audiências de custódia em respeito à Convenção Americana e ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A partir disso, o CNJ editou a sua resolução 213 de 2015, tratando da audiência de custódia. Mais posteriormente, o legislador, por meio da nossa querida lei anticrime, trouxe a previsão expressa da audiência de custódia no Código de Processo Penal, no artigo 310. Não vou aqui reler o texto integral. Se você quiser, aí recomendo que pause a gravação para você ler. É importante agora mencionar que o parágrafo 4º encontra-se com a eficácia suspensa pela decisão cautelar proferida pelo ministro Luiz Fux, no âmbito da ADI 6305, em que o ministro argumentou que a ilegalidade da prisão, mencionada pelo artigo 310, parágrafo 4º, que essa ilegalidade da prisão, caso não seja cumprida a norma que impõe a realização das audiências de custódia, seria uma consequência jurídica desarrazoada e que essa norma desconsideraria inúmeras dificuldades de ordem prática verificadas, sobretudo no âmbito do interior, nas comarcas do interior. Um ponto
importante sobre as audiências de custódia é que você tenha em mente que, apesar do artigo 310 do CPP se referir apenas ao auto de prisão em flagrante, a audiência de custódia deve ser realizada em toda e qualquer prisão, seja ela em flagrante, seja ela em cumprimento de um mandado, e seja esse cumprimento de mandado um mandado de prisão cautelar, seja uma prisão preventiva, seja uma prisão temporária, e também nos cumprimentos de mandado de prisão definitiva, ou seja, aquelas prisões decorrentes de uma condenação penal transitada em julgado. Isso é o que dispõe tanto o artigo 13 da Resolução 213 de 2015 do CNJ, quanto o artigo 287 do Código de Processo Penal. E agora a gente vai entender por que essa audiência de custódia tem que ser realizada em qualquer hipótese. É muito por causa das finalidades da audiência de custódia. Quais são as finalidades dessa audiência? Primeiro, é aferir se aquela prisão foi legal, se o agente foi preso de uma forma legal. Essa finalidade se aplica mais à hipótese do auto de prisão em flagrante, em que o juiz deverá aferir se realmente havia uma situação de prisão em flagrante ou aferir eventuais razões que levem à ilegalidade, à necessidade de relaxamento da prisão em flagrante. Mas há uma segunda finalidade, que talvez seja a finalidade principal da audiência de custódia, que é de verificar se houve maus-trato, se houve abuso, se houve tortura contra o acusado. E essa finalidade está presente em qualquer prisão, a qualquer pretexto, seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão decorrente de mandado. A terceira finalidade, que nesse caso aí se diz respeito mais à prisão em flagrante também, é que o juiz decida se há uma necessidade ou não de conversão em prisão preventiva. Pois bem, nessa audiência de custódia, o juiz não pode incorrer no mérito da ação penal, não pode tentar colher provas para o julgamento da ação penal. Isso está previsto expressamente no artigo 8º, inciso 8, da Resolução 213 de 2015. Nesse ponto é interessante abrir mais um parêntese para comentar a postura de alguns tribunais. Eu, antes de ser defensor público, eu fui servidor da Justiça Federal no estado de São Paulo, e o TRF3 começou a divulgar de uma forma efusiva, como se fosse uma postura excepcional. Ele começou a divulgar que as audiências de custódia estavam sendo utilizadas como uma audiência concentrada de instrução e julgamento, ou seja, o acusado chegava lá, preso em flagrante, e eles já faziam a instrução toda, o promotor oferecia a denúncia oralmente, o juiz recebia, a defesa apresentava a defesa oralmente, faziam a instrução lá na hora, escutavam as testemunhas e o sujeito já saía de lá com a pena aplicada, normalmente a pena restritiva de direitos. Esse assunto não vai ser tratado na primeira fase, mas eventualmente pode ser útil saber disso para a segunda fase e principalmente para a prova oral. É uma pergunta muito boa de prova oral. E na minha visão, e na visão, por exemplo, do professor Auri Lopes Júnior, essa postura é totalmente esdrúxula. Por quê? Isso, primeiro, viola o princípio da razoável duração do processo. Já comentei com vocês na segunda aula que razoável duração do processo não é sinônimo de celeridade. Razoável duração do processo é também conceder ao acusado o tempo necessário, tempo razoável para exercer a sua defesa, para formular a sua defesa. E é evidente que na audiência de custódia o acusado não teve tempo nenhum para formular a sua defesa, e também porque um instrumento que é uma garantia do acusado, é uma garantia prevista em tratados internacionais de direitos humanos, que é a garantia de ser apresentado para a autoridade, é utilizado em desfavor do acusado para desde já impor a ele uma condenação penal. Eu já vi defensor público defendendo essa postura sob o argumento de que
mas é melhor para ele, porque aí ele já sai de lá com uma pena restritiva e não se vê imposto, não se vê obrigado a cumprir uma prisão preventiva. Ora, mas nesse caso, o errado é a decretação da prisão preventiva em hipóteses em que cabe a pena restritiva de direito, o que viola o que nós comentamos muito na primeira parte da aula do princípio da homogeneidade. Né? Fechando esse parênteses, portanto, se for indagado a você em primeira fase, acredito que isso não seja indagado, não tem como, mas em segunda fase, em fase oral, é interessante desenvolver esses argumentos. Eu trouxe ainda aqui no próximo tópico uma questão que foi cobrada na Defensoria Pública do Acre em 2017 pelo CESP. Foi uma afirmativa considerada correta. Segundo o entendimento majoritário do STJ, a não realização de audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, em que posteriormente seja convertida à custódia, se forem observadas as demais garantias processuais e constitucionais. Ou seja, o STJ possui um entendimento de que a não realização da audiência de custódia não gera por si só a nulidade da prisão preventiva. O STF tem alguns julgados em que ele discorda dessa tese, ele entende que sim, que a falta de prisão, que a falta de audiência de custódia acarreta a ilegalidade da prisão preventiva, mas esse de fato é o entendimento do STJ. E considerando que o ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do parágrafo 4º do artigo 310, que em tese seria capaz de superar esse entendimento, de provocar uma superação desse entendimento do STJ, nós ainda podemos considerar correta essa afirmativa trazida pelo CESP lá no ano de 2017. Pois bem, passando mais um pouco adiante, vamos tratar de uma outra medida cautelar, essa sim uma medida cautelar diversa da prisão, que é comumente tratada em provas de primeira fase de defensoria pública, que é a fiança. A fiança, então, como dito, é uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, e, embora normalmente ela seja arbitrada pelo juiz, em algumas hipóteses ela pode ser arbitrada pela própria autoridade policial. É o que dispõe o artigo 322 do CPP. Esse artigo também já foi cobrado em prova de defensoria pública, primeira fase. Salvo engano, foi na prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, do CESP, não a última, a penúltima. O CPP permite que a autoridade policial conceda fiança nos casos cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Pois bem, e quando o preso não tem condições econômicas de pagar essa fiança? Nesse caso, o CPP regula a questão pelo artigo 350, em que ele dispõe, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Ou seja, quando o preso não tem condição de pagar a fiança, o Código de Processo Penal permite que essa fiança seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão. Com base nesse dispositivo aqui, o STJ tem um entendimento no sentido de que o preso não pode ser mantido na cadeia simplesmente por não ter dinheiro de pagar a fiança, uma vez que isso seria realmente uma criminalização da pobreza. E, à luz desse entendimento, nesse contexto, e, sobretudo, diante do contexto excepcional trazido pela pandemia da Covid-19, o STJ, considerando também aquilo que dispõe a recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomendo que você passe o olho nessa recomendação, o STJ concedeu um habeas corpus coletivo
para o fim de, nesse contexto de pandemia, determinar a soltura, independentemente do pagamento de fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. E essa decisão ela foi proferida em um habeas corpus oriundo do Espírito Santo, salvo engano, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mas posteriormente, a pedido da Defensoria Pública da União, essa ordem de habeas corpus coletivo foi estendida a todos os presos na mesma situação em todo o território nacional, ou seja, todos que estiverem presos apenas porque não pagaram a fiança devem ser soltos nos termos desse habeas corpus coletivo, habeas corpus 568-693 do Espírito Santo do STJ. Passando agora para a nossa prisão em flagrante, nós não vamos tratar com uma grande profundidade desse tema, mesmo porque nós já nos alongamos aqui além do devido, mas uma coisa que sempre é cobrada é a classificação do flagrante. Incisos 1 e 2 do artigo 302 do CPP. Se o agente está cometendo a infração penal ou acaba de cometer a infração penal. Esse é o nosso flagrante próprio, flagrante propriamente dito. Agente cometendo ou acaba de cometer a infração penal. Aquele agente preso realmente com a boca na botija ali. Segundo, a segunda classificação é aquela do inciso 3, que é o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. É aquela situação em que há uma perseguição imediata. Logo após o crime, o agente é perseguido pela autoridade sem qualquer interrupção. Isso pode parecer meio bobo, mas já foi cobrado na prova da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em 2018, aquela questão do mito de que existe das 24 horas. Né? Isso é um mito. Esse inciso 3 não prevê um prazo de perseguição. Basta que a perseguição seja contínua, né? Não tenha interrupção nessa perseguição do agente, independentemente do tempo que dure essa perseguição, se é mais ou se é menos de 24 horas. E a terceira classificação do flagrante é o flagrante presumido ou ficto, quando o agente é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É importante também, sempre é cobrado em prova, a diferenciação entre flagrante preparado ou provocado e o flagrante esperado. O flagrante preparado ou provocado é aquele em que o agente que faz a prisão em flagrante, ele adota uma postura ativa no sentido de induzir, de influenciar para que o agente cometa um determinado delito e desde já faça a sua prisão em flagrante. Se o agente, normalmente o agente policial, então, induz o agente à prática do crime, há um flagrante preparado, ele prepara o flagrante, ele provoca esse flagrante, e esse flagrante é ilegal nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, justamente porque nessa hipótese há um crime impossível, é impossível que o crime se consuma, uma vez que o próprio agente policial é quem provocou essa conduta, o que é diferente do flagrante esperado. No flagrante esperado, a polícia sabe, tem prévio conhecimento de que possivelmente ocorrerá uma conduta criminosa e se coloca a postos para fazer a eventual prisão em flagrante. Ela não influencia, não adota nenhuma postura ativa no sentido de influenciar a prática desse possível delito. Então, nessa hipótese, há um flagrante esperado, que é considerado legal pela jurisprudência e que, portanto, se enquadra nas hipóteses do artigo 302 do CPP. Outro tópico interessante. É possível que que guardas civis metropolitanos, guardas civis municipais, façam a prisão em flagrante?
E vocês vão ver, especialmente em cidades menores que têm guardas municipais, muitas vezes esses guardas municipais se imiscuem na atividade de polícia investigativa, de polícia ostensiva, que deveria ser realizada, de acordo com o artigo 144 da Constituição, somente pela polícia militar e pelas demais formas de polícia que a Constituição prevê. Pois bem, o que a jurisprudência fala sobre essa hipótese? A prisão em flagrante, como vocês bem sabem, ela é uma faculdade de qualquer do povo, ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão, independentemente da profissão, que presencie uma situação de flagrante delito, tem a faculdade de dar voz de prisão em flagrante delito ao agente que incide nesse flagrante. Quando o guarda civil municipal atua amparado por essa hipótese, ele pode fazer uma prisão em flagrante. Mas é preciso diferenciar essa hipótese, em que ele faz uma prisão em flagrante que seria possível a qualquer do povo, a hipótese em que ele adota uma conduta, uma postura própria de polícia militar, de polícia, de fazer uma espécie de investigação, uma espécie de policiamento ostensivo. Então imagine, por exemplo, que a guarda municipal se depara com um certo agente lá e diz que ele estava em atitude suspeita e faz uma busca pessoal e encontra, por exemplo, uma arma ou uma certa quantidade de drogas. Nessa hipótese, o guarda civil está desbordando das funções da Guarda Civil Municipal que estão previstas no artigo 144, invadindo a competência das polícias, em especial da Polícia Militar. Então, não é possível essa espécie de atividade investigativa pelo guarda civil. Esse flagrante é ilegal, há julgados do STJ nesse sentido. Então, como que nós podemos resumir esse entendimento? O guarda civil municipal, ele somente pode fazer a prisão em flagrante daquele flagrante que seja evidente, daquele flagrante que qualquer pessoa consiga visualizar. Ele não pode fazer uma investigação para se chegar à prisão em flagrante. Também, em casos do interior do estado de São Paulo, muito comum que guardas civis atuem realmente como policiais militares e façam buscas domiciliares, até mesmo domiciliares, em face de agentes supostamente envolvidos com crimes, que são conhecidos nessa cidade como indivíduos supostamente conhecidos pela prática de crimes. Portanto, fique atento. Não acredito na cobrança disso aqui em primeira fase, porque não existe uma jurisprudência muito consolidada a respeito disso. Não acredito tanto, mas para a segunda fase é um tema bastante quente. Para a peça processual, é uma tese de ilicitude da prova. A prova obtida pelos guardas civis municipais por meio de busca e apreensão, nesse caso, ou por meio de uma busca domiciliar, essa tese de ilicitude da prova é uma tese muito pertinente para ser cobrada em segunda fase de concurso de defensoria pública. Perdão. Último tópico sobre prisão em flagrante, que já foi cobrado também em provas de primeira fase de defensoria pública, é se é imprescindível ou não, no interrogatório do preso, na lavratura do auto de prisão em flagrante, que ele esteja acompanhado pela defesa técnica, ou seja, por um advogado ou defensor público. E o entendimento pacífico da jurisprudência é que não é necessário. Basta que sejam lidos para o preso, sejam informados para o preso os direitos constitucionais que ele possui, inclusive da assistência de advogado, mas não gera a ilegalidade desse flagrante o fato dele ser interrogado no auto de prisão em flagrante sem a assistência de um defensor técnico. Chegamos aqui ao nosso último tópico da aula, é a prisão temporária prevista no artigo 7.960 de 1989,
que é uma espécie de prisão cautelar, como eu disse na parte anterior da aula. É decretada pela autoridade judiciária, ou seja, pelo juiz, durante a fase preliminar de investigações, com um prazo pré-estabelecido, quando essa prisão seja necessária para as investigações. A doutrina majoritária é no sentido do seguinte, em relação a esse artigo 1º da lei da prisão temporária, que prevê a prisão temporária. É necessário sempre o preenchimento desse requisito aqui do inciso 3º, ou seja, é necessário que estejamos diante de algum desses crimes aqui, dessa extensa lista de crimes que a lei prevê, e que haja fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um desses crimes. Isso aqui é a materialização do conceito de fumus commissi delicti. Minha letra está ruim aqui porque eu estou com o dedinho aqui no notebook, então não reparem. E esse requisito do inciso 3, ele deve estar conjugado ou ao inciso 1 ou ao inciso 2, ou seja, é alternativo o inciso 1 ou 2. Ou seja, além do fumus commissi delicti, faltou o D aqui, além do fumus commissi delicti, esses incisos 1 ou 2, alternativamente, mostram o periculum libertatis, ou seja, quando haja um risco para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver endereço fixo, residência fixa, ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Como eu disse, então, para a doutrina e para a jurisprudência, é preciso sempre o preenchimento do requisito previsto no inciso 3, aliado ao preenchimento ou do requisito previsto no inciso 1, que é a imprescindibilidade para as investigações, ou ao requisito no inciso 2, que é o desconhecimento da residência ou da identidade do indiciado. Como eu disse, o inciso 3 representa o fumus commissi delicti e o inciso 2 representa o periculum libertatis. O prazo é de 5 dias, renovável por mais 5 dias em caso de extrema necessidade, como regra, isso está previsto no artigo 2º da Lei 7.960, e em se tratando de crime hediondo, tortura, tráfico de drogas ou terrorismo, o prazo é de 30 dias, renovável por mais 30. Isso está na lei, no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos. Portanto, em regra, 5 mais 5, crime hediondo, tortura, tráfico e terrorismo, 30 mais 30. Nós encerramos aqui a nossa aula. Muito obrigado aí pela paciência. Mais uma vez, me excedi muito ao tempo, mas creio que tratamos de todos os assuntos que foram recentemente cobrados em provas de defensoria pública e também de todas as novidades que podem ser cobradas nos próximos concursos, em especial no seu concurso da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Como eu me excedi muito no tempo, não vou fazer aquela análise de questões que eu fiz nas aulas passadas, mas recomendo que você resolva aí as questões sobre medidas cautelares nos sites próprios de questões de concurso. Um grande abraço e nos vemos aí na próxima aula.